Pai, nós te adoramos ao Senhor, porque o Senhor tem feito todas as coisas e continuará fazendo. O Senhor continuará falando com o teu servo de maneira poderosa e abençoadora, Senhor, e enriquecedora. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. O Pai do Senhor, meu povo, estamos aqui de volta, mais uma vez, gravando Deus e eu, Salmo 1, verso número 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Versão Almeida, revista e corrigida. Na NAA, Almeida e atualizada, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Como é que esse verso ele conversa com a gente? Árvore plantada junto a ribeiros, no devido tempo, folhagem que não murcha, e tudo que faz prospera. Árvore plantada junto a ribeiros de água. A Bíblia ela faz uma série de referências a diversas árvores. Eu puxei aqui algumas, né? E dessas diversas árvores, algumas até espécies, Deus ele traz a sua característica específica, certo? A gente tem aqui as visões de Ezequiel e Daniel também, que fala de árvores frondosas, que vai falar a respeito do final de um reinado, né? Enfim, são outros tópicos que citam, né? A gente poderia falar aqui, acho que de Jonas, tem uma passagem de Jesus que ele olha para acho que é uma figueira e não tem fruto, né? Enfim, não é esse o foco, vamos dar andamento aqui. A árvore ela possui as suas características, né? Ela gera sombra, ela tem frutos, ela é referência. Com a árvore de grande porte, ela é referência. E aí, quando a gente fala assim de árvore, a gente não está falando de planta, né? Já dá para notar aí uma caracterização diferente. Ele não está citando planta, ele está citando árvore, né? Que quando se fala de árvore, você tem logo a noção de tamanho, e na noção de tamanho você tem logo o ideal de referência. Você é crente, você é referência. Por que a gente vai ser referência? A gente vai ser referência pelos frutos, pelo nosso tamanho, pelas nossas características, pelos espinhos que nós não temos espinhos, pelas nossas folhas que nós temos, folhas verdes, pelas folhas secas. Deus ele conversa com a gente de maneira poderosa e sobrenatural nesse sentido. A árvore que está junto ao ribeiro de águas. Aí a gente precisa aqui fazer aquela tipologia, né? A água é Jesus, água viva, que restaura, que transforma, que alegra, que faz o crente viver. Jesus Cristo é a nossa água viva. Aí ele, falando de água, ele lembra também, né, que existem alguns lugares que vão gerar outras águas, né? E aí ele fala do crente, ou de pessoas, de portas que vão dizer ser água, sabe? Água viva, mas não é água morta. No devido tempo, fruto. Por que no devido tempo, fruto? Quando a gente fala assim de no devido tempo, a gente fala de processo, a gente fala de ser lapidado, a gente fala de ser moldado, a gente fala de
pensando na imagem cristã da nossa vida, de Cristo sendo gerado em nós. Porque, quando a gente fala assim, pensando na imagem cristã, a gente abre aqui a sessão para ter uma imagem. Qual é a imagem? Existe a imagem dos... Deixa eu chegar para cá, aqui, pronto. Existe a imagem dos nossos processos individuais, ali dos projetos que a gente está construindo, das coisas que a gente tem elaborado, né, dos planos que a gente tem montado. E existe a nossa imagem. E na nossa imagem, a gente precisa gerar Cristo nela. E Deus ele opera nas duas coisas. Deus ele opera nos dois âmbitos. Só que mais importante do que ser gerado, ter os nossos processos, os nossos projetos, não processos, os nossos projetos sendo confirmados e aperfeiçoados, mais importante do que eles são que o processo de moldar o velho homem e nascer uma nova criatura em nós também é mais importante para nós. Então aqui nós temos esses dois processos que vão sendo gerados em nós e a gente precisa lidar com essa realidade, gostando dela ou não. A palavra ela fala de folhagem. Folhagem é uma boa imagem. Você tem uma boa imagem. A sua imagem ela transmite vida. A folha verde é a árvore frondosa que tem muitas folhas. Ela gera sombra. Você é um lugar de descanso. Você é um lugar de amparo. A força em você para apoiar e sustentar outras coisas, outros projetos. Quem é você? E aí ele vai finalizar aqui: tudo quanto faz prospera. Tudo quanto faz vai prosperar. A gente analisa aqui os homens de Deus do Antigo Testamento. Aí a gente começa a lembrar de Davi. Davi ele estava trabalhando na dele bem tranquilo, e aí Deus foi lá chamar ele. Só que Deus não só chamou e ungiu. Deus ele chamou e ungiu, tirou ele de lá, levou ele para um processo, capacitou até o momento que ele pudesse ser gerado e assumir o trono. Eu lembro que eu vi de um pregador ele ensinando, ele falava: por que será que Deus ele fez Davi ser perseguido e percorrer todo o reino antes de assumir o trono? De maneira que ele pudesse conhecer o povo, conhecer o tamanho da terra, conhecer as necessidades da terra. Deus levou ele a fazer tudo aquele processo ali de maneira subentendida e trabalhando na vida do homem ali. Até que o momento ideal do Senhor de falar: não, agora é a sua vez, Davi, você vai ser o rei. Está na hora. Eu preciso de você agora. Um outro camarada, Gideão, também ele passa por esse processo de estar escondido e depois ser chamado. A gente for parar para lembrar que Gideão ele fala da pequenez dele, né, que ele diz que ele é o menor da casa, a casa dele é a menor da tribo e ele é o menor da casa. Ele fala isso. E quando o anjo do Senhor vai chamá-lo, ele está escondido, né, trabalhando fora do lugar habitual para que não pudesse ser pego. E aí Deus aí chama ele para que ele pudesse ser um dos libertadores do povo. Moisés, ele também vai ser forjado. Aprendi com o meu que esse processo de Moisés ali no meio da casa de Faraó ali foi para que Deus pudesse fazer dele depois um líder da nação do povo de Israel. E como líder de nação ele precisava conhecer a casa real, conhecer os procedimentos ali que formam um estado novo. E aí depois
que ele tem a ideia da realeza, Deus pega e tira ele lá para o deserto, para ele ter então a ideia de humildade de trabalho. E aí depois Deus vem e traz ele para ter um encontro com ele, aí depois vem, Deus pega e traz ele para libertar o povo, e aí sim ele vai ser o líder. E são muitos e muitos projetos do Senhor que vão ser gerados em nós a partir do momento determinado por Deus e Deus entendendo que este é o momento adequado. Então, aquele que está sendo junto aos ribeiros, ele mantém a sua folha verde, ele vai dar o seu fruto na estação certa e ele vai prosperar. Ele vai prosperar. Ele vai prosperar na vida pessoal, ele vai prosperar na vida financeira, mas ele vai prosperar na vida espiritual. Porque por mais que a gente muito fale a respeito dos projetos particulares da nossa vida, é necessário que a gente pense muito a respeito das características cristãs que vão ser geradas em nós dentro do nosso processo de vida individual. E esse processo, a gente não pode esquecer que ele está continuamente, paulatinamente acontecendo a cada dia e a gente precisa aceitá-lo, entendê-lo e fazer com que ele enriqueça, ganhe forma e prospere. Cristo sendo gerado em nós. Cristo sendo gerado em nós. A verdadeira prosperidade, a prosperidade maior é essa. Ser Cristo gerado em nós. Eu não vou falar nem a verdadeira, porque o outro padrão, a ideia que a gente tem de prosperidade financeira, material, circunstancial, ela é uma ideia verdadeira dentro da sua perspectiva, mas a ideia fundamental do trabalho é: eu tenho Cristo gerado em mim, eu sou a imagem e exemplo de Cristo, e as pessoas, através da imagem de Cristo, recebem as bênçãos que em mim estão sendo derramadas. Tudo que faz prospera, porque é a imagem de Cristo. É exemplo, é sombra, tem palavra de conforto, porque a folhagem é verde. Por quê? Porque é a imagem de Cristo. Vai dar fruto na estação certa. Por quê? Porque é a imagem de Cristo. Porque é honesto, porque é justo, porque é eco, sabe? Então, por todas essas razões aqui, nós estamos vendo Cristo sendo gerado em nós no tempo certo, no momento adequado, para a glória e louvor dele. Vamos orar para finalizar esse momento? Pai, nós oramos ao Senhor para que o Senhor gere em nós a tua imagem, meu Pai, para que sejamos fincados em águas boas, na água viva que é o teu Filho amado Jesus Cristo, e dali nós possamos beber e puxar os nossos nutrientes e crescer, Senhor, e ser sombra a ponto de ser lugar de descanso para aqueles que precisam, ter fruto para ser alimento para aqueles que precisam, Pai. O mundo pede pela tua palavra. Usa-nos assim e faz-nos prosperar, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que no momento certo, segundo o teu querer e a tua vontade, reine em nós, Senhor. Continua sendo conosco, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, é o que te pedimos. Amém e graças a Deus. Meus queridos amados irmãos, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida e a faça prosperar poderosamente. Valeu, tchau!